bem-vindos ao podcast da Grêmiopédia. Estamos hoje com Diego Salton, Rafael Alves, Maicon André e eu, Júnior Moraes. Hoje vamos retratar sobre o confronto entre Grêmio e Estudiantes. E falando um pouco sobre o histórico de Grêmio e Estudiantes, temos Maicon. Eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre o confronto Grêmio e Estudiantes. A primeira partida entre Grêmio e Estudiantes aconteceu no dia 3 de março de 1948. Foi um jogo no Estádio da Montanha, mando de campo do Grêmio, e o jogo terminou 2-0. O Grêmio venceu com gols de Berossi e de Dirceu Cunha, mais conhecido como Pelado. Desculpa aí, mas o apelido dele é sacanagem. Não, sabe o que é sacanagem? Não é o sacanagem o apelido dele. A sacanagem é com o Diego, que entra no Google tentar achar informação e tem que colocar no Google jogador pelado do Grêmio. E aí, não acha o que é, acha coisa bem pior. Isso que é uma sacanagem, que a gente passa quando a gente tá fazendo pesquisa histórica. Porque aí o cara tem um apelido de pelado, o que tu vai fazer? Tu sabe que se tu botar no Google, tu não vai achar aquilo que tu quer, tu vai achar coisa ruim. O Estádio da Montanha era o estádio onde o Cruzeiro mandava seus jogos. Era o estádio do Cruzeiro na época. O Cruzeiro teve vários estádios ao longo da história, o Cruzeirinho, ou como a torcida odeia que a gente fale, o Cruzeirinho de Porto Alegre, que agora é de Cachoeirinha. Ele mandava seus jogos no Estádio da Montanha. E esse jogo o Grêmio utilizou o estádio do Cruzeiro. Esse estádio aí, o da Montanha, ele era conhecido como Colina Melancólica, né? Eu só não me lembro agora se ele era um cemitério antes de virar o terreno do estádio, ou se era o contrário, né? Vocês lembram disso? Não, ele foi depois. Foi depois que construíram o cemitério lá, no local. Mas era do lado, né? Só que daí depois, quando deixou de ser estádio, ele virou tudo cemitério ali, né? Daí ficou tudo cemitério, né? E esse foi um dos grandes estádios do Cruzeiro, né? Um dos principais, eu acho. Se não o principal, porque foi num período bem importante da história deles, né? Um período de importância, assim, do Cruzeiro no cenário do futebol do Rio Grande do Sul. Seguindo, então, o segundo jogo entre Grêmio e Estudiantes aconteceu no dia 21 de janeiro de 52. Agora aconteceu um empate em 1-1 também em Porto Alegre. O estádio foi o Estádio dos Eucaliptos, que era o estádio do Internacional. Inclusive, esse estádio ele foi inaugurado em 1931 num jogo, um Grenal, né? O Grenal 34, um dos primeiros Grenais. E o placar, infelizmente, ele foi 3-0, né? Foi uma derrota do Grêmio. Mas o Grêmio, o histórico dele no Estádio dos Eucaliptos contra o Internacional é bem favorável se for fazer uma avaliação. São 54 jogos com 22 vitórias, 8 empates e 24 derrotas. Só 2 derrotas mais que vitórias. Por pouco eles não encerram o estádio ali, o segundo, vamos dizer, estádio da história deles, né? Se a gente considerar a Chácara dos Eucaliptos, não terminam o histórico do estádio deles ali com mais derrotas que vitórias pra gente. Seguindo o confronto, no dia 22 de março, só que de 63, mais de 10 anos depois, o Grêmio viaja para a Argentina e enfrenta novamente Estudiantes, empatando novamente em 1-1. O gol do Grêmio foi de Marino. Eu só ia comentar então a respeito do jogo ali de 1963, Estudiantes 1-1 com o Grêmio, que nós tínhamos na zaga, né, um jogador bem conhecido aí, Ayrton Pavilhão, que quando ele veio pro Grêmio, daí vocês podem completar essa história aí um pouco. O Ayrton Pavilhão, ele foi comprado, inclusive na troca por um pavilhão do estádio, né? Vocês se recordam dessa história, hein? Sim. O Ayrton até ele gostava de contar essa história, que ele tinha sido comprado por uma quantia mais o pavilhão, mas ele ficou conhecido só pelo pavilhão, como se fosse só o pavilhão a transação. A internet diz que é 50 mil cruzeiros. Que o pavilhão, que o clube que era do Ayrton era o Força e Luz, e era um clube que não tinha o mesmo poderio do Grêmio, né? E o clube botou como condição o pavilhão, ele queria o pavilhão, e aí o Grêmio pegou e deu um pavilhão lá, que não era muito novo, mas na época, né? De troca do jogador. Foi o valor, foi acordado o valor, mas o clube botou como condição mais um pavilhão. E por isso que ficou o pavilhão, porque foi uma coisa um pouco... né? Foi algo diferente, né? Numa transação de jogadores. O Grêmio estava saindo do seu velho estádio para nova casa, que era o Olímpico, e foi utilizado o pavilhão antigo do estádio do Grêmio para o Força e Luz, que também, durante uma parte da história, se chamou Corinthians de Porto Alegre. E, na verdade, eu acho que o Ayrton, inclusive, se orgulhava desse apelido, porque o Ayrton sempre foi uma pessoa muito... A gente nota nos comentários dele, nas
entrevistas, fomos sempre muito solícita, né, nesse sentido, que ele sempre foi uma pessoa que ele nunca negou suas origens, até tinha orgulho dela, e é uma história legal porque isso demonstra a construção histórica, né, que o Grêmio não construiu só sua grandeza, né, ele em muitos momentos ali auxiliou outros clubes a melhorar suas próprias condições, né. E o pavilhão, no caso, é um pavilhão de arquibancada do estádio da Baixada, né, que o pessoal que quiser hoje visitar o local onde estava o estádio é entre a Rua Dona Laura e a Mostardeiro, em Porto Alegre. Inclusive, quem for no Parcão ali em Porto Alegre, no parque ali da Moinhos de Vento, do bairro Moinhos de Vento, tem a placa. É um pouco, vamos dizer, discreto, né? Inclusive, como era de se esperar, né? Com a falta de cuidado ali, geralmente das nossas praças e tudo mais, em todos os lugares, infelizmente, é assim. Ainda tem o vandalismo pela questão clubística, né? Mas tem a placa lá que em alusão ao estádio do Grêmio, que ficava ali na região do Parcão. Eu só queria, então, continuar ali, eu tava falando da escalação, né, desse jogo Estudiantes e Grêmio. No meio de campo também eu queria destacar que o Grêmio jogou com o Milton Coelho. Ele é um dos poucos jogadores também na história do Grêmio que conseguiu marcar mais de 100 gols, né? E outro destaque pra ele, que ele foi também treinador do Grêmio, e ele, como jogador, ele ganhou o período de 56 até 60, foi campeão em 62 até 65, então 2 períodos aí, bem longos de título do Grêmio, o Milton Coelho foi jogador. Milton Coelho, ele jogou o último jogo da Baixada e o primeiro do Olímpico. Olha que interessante. Interessante, né? E jogou na Arena também, né? Claro, ele teve na abertura, né? Jogar, não, mas isso como jogador profissional, né? Não, mas é que ele, na verdade, ele foi uma questão mais, como eu posso dizer, simbólica, né? Mas ele atuou nos 3 estádios, né? Ah, sim. Ainda nesse time, o Grêmio contava com o Joãozinho, o João Severiano, que é um dos maiores artilheiros do Grêmio em campeonatos gaúchos. O João Severiano, ele encerrou a carreira nos anos 70. Inclusive, teve um jogo que eu me deparei, que foi aquele jogo Grêmio Atlético Paranaense, que a gente estava comentando no outro podcast. Falou sobre o troféu Médici, né? Presidente Médici. Teve um 0x0 Grêmio Atlético Paranaense, era a despedida do lado do Atlético do Djalma, e do lado do Grêmio era o Joãozinho Severiano, que estava fazendo a despedida. Nesse jogo em si, ainda tem a entrada do Alcindo, né? Isso é interessante maior também. artilheiro da história do Grêmio. Isso é legal. Imagina, também, né? A gente junta aqui 2, 3 nomes de jogadores e passa de 400 gols pelo Grêmio. Sobre o Alcindo, eu só ia falar que ele, 63 é o ano que ele começa no Grêmio praticamente, né? Como jogador no time mesmo. E ele tá ali no banco de reserva e ele entra, né, durante essa partida contra os Estudiantes na Argentina. Além do Alcindo, ainda a gente tem outros nomes de destaque, que é o Ortunho, também foi um jogador que teve considerado de destaque pelo Grêmio, o Marino, o Paulo Lumumba, o Vieira, que era conhecido também como Vi, né? Nós tivemos ali um grande número de... Inclusive o Sérgio Moacir, né, que foi o treinador na época, eram nomes de destaque. Era um Grêmio muito forte, que era o Grêmio dos anos 60, o Grêmio dos 12 títulos em 13 anos, né? Sérgio Moacir, que também foi goleiro do Grêmio, na época já era treinador, mas foi goleiro do Grêmio. E seguindo então a nossa linha do tempo, passados-se mais de 20 anos, chegamos então no primeiro jogo que não era um amistoso entre as duas equipes. Aconteceu no dia 21 de junho de 83 pela Copa Libertadores, dentro já do Estádio Olímpico. Já conhecido como Olímpico Monumental, já tinha sido concluído todas as obras e o Grêmio ganhou de 2-1 dos Estudiantes. Gols de Osvaldo e Tarciso para o Grêmio e Sérgio Gurrieri para o Estudiantes. Esse jogo foi da Libertadores, mas praticamente um amistoso, se tu for comparar outros jogos do Grêmio com Estudiantes, né? Próximo jogo, então, entre Grêmio e Estudiantes aconteceu em La Plata, a famosa Batalha de La Plata. O jogo terminou 3-3. E essa partida a gente vai esmiuçar mais adiante. Seguindo a linha do tempo, chegamos na Supercopa Sul-Americana, uma espécie de segunda Copa da Conmebol, e já estamos no ano de 89, onde o Grêmio perde de 1-0 dentro do Estádio Olímpico para os Estudiantes. O detalhe desse jogo é a volta, né? Que o Grêmio joga o jogo da volta contra os Estudiantes também pela Supercopa e ganha de 3-0, eliminando os Estudiantes. Aí acontece a primeira eliminação em mata-mata entre as duas equipes.
estudantes. Interessante, né? O Grêmio mais uma vez vai para La Plata, vai jogar no Luiz Sochi e faz 3 gols, né? Já tinha feito em 83 e volta a fazer em 89. Destaque para o Cuca, que marcou 2 gols nesse jogo, né? E eu te diria que no jogo anterior, que foi de 83, o Grêmio não marcou 3, né? O Grêmio marcou mais gols aí, mas teve uns probleminhas aí de gol anulado. Calma, que a gente vai comentar também. Vai chegar nessa parte. Calma, homem. Eu acho bem interessante desse confronto com a Supercopa, que no primeiro jogo o Grêmio jogou no Olímpico, perdeu a partida e tendo que recuperar no segundo jogo, né? Normalmente é o contrário, né? O fator casa, ele interfere muito nesses jogos, nesse período. E aqui a gente tem bem o contrário. O Grêmio perdeu o primeiro jogo em casa, sai pra jogar o segundo jogo fora de casa e ganha de 3-0, consegue reverter e se classifica. Ele tinha um time razoavelmente considerado forte nessa época, né? Tinha ganhado a Copa do Brasil há poucos meses e estava lá. Nessa Supercopa o Grêmio jogou com o River Plate, né? A primeira fase, eliminou o River Plate nos pênaltis. Nessa fase de quartas de final joga com o Estudiantes, se classifica também com os resultados que nós já falamos. E na semifinal o Grêmio encerra sua participação perdendo pro Boca Juniors, né? O Grêmio empatou o primeiro jogo 0-0 e no jogo da volta perdeu de 2-0 na Bomboneira e acabou ficando na semifinal nessa competição. E quem acessa lá Grêmio Pad, nós temos todas as edições da Supercopa e vai ver que isso é recorrente, né? O Grêmio joga, geralmente na Supercopa, dependendo do ano, vai lá, ganha de um clube argentino, joga com o segundo, ganha do segundo, vai jogar com o terceiro, tá sempre enfrentando pedreira, e aí um dos motivos, inclusive, porque talvez o Grêmio não tenha conquistado essa competição. Era pedreira atrás de pedreira, imagina, passa do River Plate, depois pega Estudiantes, e aí não bastando, pega Boca Juniors. E se tivesse passado por Boca Juniors, faria a final contra Independiente. Ele ia pegar todos os clubes grandes da Argentina, né? Não tem tranquilidade nem na final se ele tivesse uma passado. Copa Argentina, né? Não, o Grêmio, se o Grêmio tivesse eliminado, o Grêmio teria possivelmente ficado conhecido dentro da questão histórica como o papão de argentinos, porque ele ia ter eliminado todos os argentinos até a final, porque desde a primeira fase foram clubes argentinos e não é qualquer clube, né? Foram os maiores clubes argentinos. Porque o que acontece? Se formos analisar, né, com todo o respeito que merece o Argentino Júnior, mas era o único pequeno da Argentina, vamos dizer, enfrentando o Grêmio, assim, na questão histórica, claro, nós fazendo uma avaliação histórica. Então, de todos ali que o Grêmio poderia pegar, o Grêmio acabou pegando só os mais fortes dos argentinos, difícil, né? E se tivesse ido pra final, pegava todos. Pegou o lado da chave mais complicado, com certeza. E o Estudiantes nas oitavas ainda pegou o Penharol. Se tivesse passado, seria Grêmio e Penharol, que também não seria fácil, né? E dizem que a gente tem sorte em sorteio, né? Eu não sei quem é que diz isso, né? Mas tá bem equivocado. Quem olha o histórico do Grêmio, vários títulos que o Grêmio acaba perdendo aí é porque geralmente enfrenta o campeão, né? Não, pode analisar. Só aproveitando a deixa. Geralmente o campeão. Só aproveitando a deixa, o Grêmio 88 e 89, esses 2 anos o Grêmio pega Boca Juniors na Supercopa e 89 e 90 pega Estudiantes, né? Então só pedreira mesmo. Sempre pedreira, todos os anos. Quem acessa lá tem todas as edições da Supercopa no site, tem todas as edições da Libertadores, da Sul-Americana, da Mercosul, todas essas competições sul-americanas a gente tem todas as edições no site e vai ver que realmente a questão histórica ali, o Grêmio passa trabalho, passa por um grande, pega outro grande, daí outro ano elimina o Boca Juniors, daí vai pra frente, perde pro Estudiantes, perde pro River Plate, não importa, tá sempre pegando os grandes da América do Sul. Então agora, seguindo a linha do tempo, chegamos ao ano de 1990. O Grêmio já ostentava o título de supercampeão brasileiro, que futuramente nós vamos retratar aqui no podcast, e enfrentava novamente o Estudiantes pela Supercopa Sul-Americana. Primeiro jogo no Estádio Olímpico, 1-0. Segundo jogo, 2-0 para o Estudiantes. Esse é a única eliminação que nós temos para o Estudiantes em mata-mata. Era quartas de final, só para ficar a informação aí. Nessa Supercopa de 90, o Grêmio entrou direto nas quartas de final, né? Não teve chaveamento anterior e nem para Grêmio nem para Estudiantes. Os dois entraram na fase de quarta. Era uma bagunça essa Supercopa, né, no início. Mas é que era um regulamento que era da seguinte forma, né? E aí não tem o que fazer, é aquela sinuca de bico, né? A Supercopa era só os campeões da Libertadores. E à época, os campeões da Libertadores era 13, né? Então, dentro daquela situação, não tinha o que fazer, né? Na verdade, até tinha o Atlético Nacional, que também era campeão, mas ele não quis participar do certame. Depois ele volta a participar, e aí fica 14, e mesmo assim precisa de pelo menos 16 para fazer uma competição
competição decente, né? Porque aí tu consegue fazer chaveamento. E aí, como não tinha essa possibilidade, era um número ímpar, e além de ser um número ímpar, era um número abaixo de 16. Então ficava aquela situação, né? Para fazer um chaveamento, a Conmebol teve que fazer um sorteio, e nesse sorteio o Grêmio, em 90, o sorteio, o Grêmio acabou sendo escolhido para entrar nas quartas de final junto com os Estudiantes. Do outro lado, o Boca Juniors também. Foram 3 clubes sorteados, o Boca Juniors, que entrou também nas quartas, o Estudiantes e o Grêmio. E o Grêmio de cara já pegou Estudiantes, como eu sempre digo, né? Pedreira, uma pedreira atrás da outra. Cada edição uma pedreira diferente. A informação que tu traz, ela é muito importante para ressaltar a dificuldade que era ganhar uma Copa Libertadores, né? Tu imagina, nós estamos falando de 30 edições da Copa Libertadores, tendo 13 campeões. Isso demonstra que era muito concentrado. E se a gente for analisar os 13 campeões, nós pegamos aqui o Brasil, a época, isso nós estamos só falando em 1990, né? Em 1990, a época, no Brasil era Cruzeiro com um título, Flamengo com um título, Grêmio com um título e Santos com 2 títulos. Do outro lado, os argentinos, que a gente praticamente todos os anos enfrentava argentinos, tinha um número de 6 argentinos campeões, e aí varia chegava a ter ali, que nem o Independiente já tinha 7 títulos da Libertadores naquele período, o Estudiantes tinha 3, né? Eram clubes muito fortes no período, não foi muito fácil não pro Grêmio. 2 destaques aí para esses 2 jogos de 90 com o Estudiantes, que foi 1-0 no Olímpico pro Grêmio, 2-0 pro Estudiantes na Argentina. Os 3 gols foram marcados pelo Estudiantes, tá? Porque o gol no Olímpico foi contra, e o goleiro do Grêmio nas 2 partidas era o único remanescente da Batalha da Plata, Mazarop. Aos 37 anos, estava com a número 1 do Grêmio nessas 2 partidas, em 90. Grande Mazarop. Se fizesse uma Supercopa atualmente, então ia ter que colocar 11 Caldas, né? E outros clubezinhos pequenos aí, né? Outros aí menores que 11 Caldas. Que agora virou uma palhaçada, né? Agora qualquer clubezinho ganha a Libertadores. Seguindo então a linha do tempo, chegamos ao ano de 1997. Também pela Supercopa. Primeiro jogo na Argentina, 0-0. Segundo jogo, 3-2 pro Grêmio. Gols de Guilherme, 2 e Beto. Esse já foi dentro de um grupo, né? Isso. E essa competição já ficou organizada de uma forma diferente. Quem analisa ano a ano da Supercopa vê que a Conmebol tenta trabalhar ali uma ideia de adaptar aquele número de clubes a dentro da realidade da Libertadores, né? E essa competição aí, infelizmente, o Grêmio terminou em último no grupo, né? Mas interessante ali que na fase final, que classificava um time de cada grupo e classificou um clube de cada país, né? Num chaveamento deu River Plate da Argentina contra o Atlético Nacional da Colômbia, e no outro São Paulo contra o Colo-Colo, né? Cada clube de um país diferente. E o campeão desse ano foi o River Plate, né? Ganhou do São Paulo na final. E falar um pouco do elenco do Grêmio nessa época, que tinha o Darley ainda, né? O Arce, Rivarola, Roger, Dinho. E no segundo jogo, no Olímpico, né, que o Grêmio venceu 3-2, o ataque foi formado por Guilherme e Gilmar. Eu lembro do Gilmar daquele jogo no fatídico Grenal do 5-2 no Olímpico, que o Gilmar fez um golaço, mas também foi a única lembrança que eu tenho do Gilmar. É o famoso olho azul, né? Em pessoa feia, né? Serviu de nada aquele gol. Eu tava naquele jogo dentro do estádio. Outra coisa interessante desse jogo do 3-2 que nós tínhamos Tinga, né? Que entrou também no segundo tempo. Tinga entrou como volante nessa partida, né? Ainda tava bem novo. Foi nesse ano que ele surgiu, né, no profissional. Eu, como um bom gremista, mas um gremista raiz, acho que não tinha ninguém melhor que o Dinho dentro de campo. Mas tudo bem, vamos continuar. Interessante que esse time do Grêmio de 97 que jogou com o Estudiantes, nessa fase de grupos aí da Supercopa, é o time que tinha sido campeão da Copa do Brasil, né? Inclusive em 97. Eu acho que foi aí do período glorioso do Grêmio de 94 a 97, pegou o finalzinho da fase vitoriosa do Grêmio, né? Muita gente já tinha saído do time, né? E um comentário importantíssimo. Não foi campeão da Libertadores por detalhes, na minha visão. E na verdade um detalhe que chama Zagallo,
que tira, de 97, que tira Paulo Nunes do Grêmio, convoca ele, deixa no banco da seleção, e o Grêmio enfrenta Cruzeiro pelas quartas de final da Copa Libertadores, perde lá por 2-0 e ganha aqui por 2-1, perdendo o gol que não perderia com Paulo Nunes. E aí é uma coisa, depois o Cruzeiro ainda vai e faz a final contra o Sporting Cristal. Então, esse time aqui poderia, inclusive, se não fosse, infelizmente, uma falta de sensibilidade, né, de chamar o jogador em um momento tão decisivo de uma Libertadores, possivelmente o Grêmio daqui a pouco, que tinha no Paulo Nunes o maior jogador à época, poderia ter se classificado ali diante do Cruzeiro, e hoje nós iríamos estar falando de um tetracampeão da Libertadores, né? E não só isso, né? Ou Uma mais, das Libertadores... Tantas consequências que um título traz, né? Uma das Libertadores que eu lamento também foi a do ano anterior, de 96 ali. O Grêmio podia ter emplacado 95, 96, 97, né? Porque 96 Sim, o Grêmio eliminou Corinthians e Botafogo, e na semifinal ganhou o primeiro jogo 1-0 do América de Cali, no jogo da volta tava ganhando de 1-0, conseguiu tomar uma virada de 3-1. Até hoje eu não consigo entender. Não, o Grêmio poderia ter emplacado também em 84, né? Também foi outro, ganhou 83, chegou na final em 84, mas são coisas da vida, né? Só que uma coisa é dentro de campo. O que me incomoda é quando o resultado é decidido fora de campo, por questões extra, aí é triste, tu saber que o teu time poderia ter sido campeão. Inclusive essa questão aí é de 82, de 97, são anos ali que a gente fica triste porque a gente sabe que não foi dentro de campo que a coisa foi decidida. Mas como eu havia prometido, voltando ao ano de 1983, em 8 de julho, Estudiantes e Grêmio no estádio do Estudiantes na Argentina, 3-3, Batalha de La Plata. Maicon, o que tu tem pra nos mostrar, pra nos contar sobre esse jogo? Dados gerais sobre essa partida, então, esse jogo ele terminou 3-3. O Estudiantes fez os seus gols com o Sérgio Gurrieri, foram 2 gols dele, um gol de Miguel Russo, e os gols do Grêmio foram marcados por Osvaldo, César e Renato Portaluppi. Interessante que o Estudiantes saiu ganhando essa partida por 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, aos 39 minutos. O Grêmio, ainda no final do primeiro tempo, aos 45, com Osvaldo, empatou a partida. No segundo tempo, o Grêmio chegou à virada aos 7 minutos com o gol de César. 18 minutos do segundo tempo, o Grêmio chega ao 3-1 com o Renato Portaluppi. Claro que nós vamos aí falar sobre essa partida, né, exaustivamente, acredito. São vários fatos aí, mas estou falando aqui em linhas gerais, né, o que aconteceu na partida. O Estudiantes conseguiu um empate no segundo tempo, já aos 31 minutos, com o Sérgio Gurrieri descontou para 3-2, e aos 42 do segundo tempo, o Miguel Russo empatou a partida, 3-3. Vamos começar a Batalha de La Plata? Vamos. Ô Diego, eu gostaria que tu situasse primeiro, antes da gente esmiuçar mais, por que a torcida estava tão acirrada, o que estava acontecendo naquele ano de 83, que a torcida estava tão inflamada contra os brasileiros, a torcida argentina. Se a gente for analisar o que é a Batalha de La Plata, a gente tem que primeiro situar o que é Guerra das Malvinas, né? O que acontece? A Inglaterra e a Argentina disputaram um território que era as Ilhas Falkland ou as Ilhas Malvinas, dependendo de qual posicionamento político que a pessoa tem em relação ao fato. Mas o que é fato e indiscutível é que aquela foi a grande guerra da história da Argentina e enfrentou nada menos que uma superpotência mundial. E a guerra terminou, teve todas as suas consequências, mas terminou em 82. Então a pessoa pode se perguntar, tá, mas o que aconteceu ali dentro da situação para que em 83 o Grêmio viesse a ter alguma consequência daquela situação em si? O que acontece? Veio informações de que os navios ingleses estavam aportando no Rio Grande do Sul para abastecimento. E isso foi considerado porque assim, é diferente de escolher um lado na guerra, é se dizer estar de um lado na guerra e aparecer informações de que a pessoa está ali fazendo jogo duplo, no caso o país em si. E o que aconteceu é que dentro da Argentina aquilo foi como uma traição do Brasil, que em tese estaria defendendo a Argentina, estaria junto com eles em questão da sua reivindicação territorial, mas que aceita ali abastecer os navios do inimigo da Argentina. Então o Grêmio acabou chegando na Argentina para a partida, Grêmio inclusive do Rio Grande do Sul, que ainda agrava mais o caso, porque foi no Rio Grande do Sul que esses navios aportaram, chega numa situação em que o Grêmio era o representante
representante do país que estava ajudando o inimigo, o traidor. Então, nós temos que situar essa situação, porque muita gente gosta de dizer, mas como é que o Grêmio festeja um empate? O Grêmio estava ganhando e por 3-1 e ele aceita o empate, até hoje é festejado, é idolatrado esse jogo. É que tem que se entender o contexto. Era um contexto em que, se a torcida entrasse dentro do estádio, ou entrasse dentro do ônibus do Grêmio, pegasse o jogador, tirasse pra fora, espancasse e fizesse algo errado, seria uma situação em que seria, dentro daquele contexto histórico, algo justificado por uma questão de guerra. Eram ânimos acirrados. É óbvio que violência nunca se justifica, mas eu digo, dentro de um momento histórico, aquilo transcendeu o futebol completamente. Era uma questão de guerra. Nós estávamos falando de uma população que foi dizimada, foi destruída com a guerra, várias pessoas mortas, pessoas, daqui a pouco, da própria família daquelas pessoas que estavam assistindo o jogo. Então, ali o Grêmio era o inimigo de guerra. E aí o contexto histórico, e quando os jogadores do Grêmio dizem que não saberiam se iam sair com vida de dentro do estádio, é por isso, porque nós estamos falando de algo realmente sério. E aí o Grêmio, né? O Grêmio, dentro do futebol, ele tem aquela mística que transforma qualquer clube, né? Porque nós estamos falando de uma coisa que não tem nada a ver com futebol, mas que o Grêmio sofreu as consequências por ser o clube brasileiro jogando contra os Estudiantes no período. Então tem essa carga emocional dentro do jogo que ela é absolutamente extraordinária quando avaliada num contexto histórico. Na verdade, a crítica ali do 3-3 e o Grêmio ganhando de 3-1 e de repente entrega um jogo e fica 3-3, correndo risco até de tomar a virada, né? E já ser praticamente eliminado da Libertadores. O Estudiantes jogou com 4 jogadores expulsos, né? A gente vai falar depois o passo a passo da partida, como que aconteceu essas expulsões, mas o jogo estava 3-1 para o Grêmio, o Estudiantes com 4 jogadores a menos e conseguiu chegar ao empate. Daí você pensa assim, poxa, mas no futebol aconteceu uma coisa dessa, uma batalha épica, o Estudiantes deu sangue na partida. Então o que aconteceu? A imprensa no geral e principalmente a imprensa gaúcha cobrou muito o Grêmio, né? Uma explicação por que daquela partida. Mas isso que é o interessante, né? O interessante nesse jogo é isso, né? Estudiantes e Grêmio. Porque na verdade aconteceu uma partida, as imagens elas foram captadas ali pela TV Argentina, que foi responsável pela transmissão daquele jogo, mas é um jogo, como nós comentávamos aqui, um jogo de bastidores, né? Ele é um jogo que aconteceu em campo, você tem as imagens, mas você tem imagens que não são mostradas, né? E essas imagens que não são mostradas que geraram uma série de histórias que depois nós vamos contar, que é a explicação do que aconteceu naquele jogo e por que aconteceu aquele empate, né? O Estudiantes jogou uma semana antes daquela partida com o Grêmio, no dia 1º de julho, o Estudiantes jogava com o América de Cali, no mesmo estádio, uma partida válida por esse grupo, e teve uma coisa que aconteceu, tem uma história do pessoal do América de Cali dizendo que quando eles foram para essa partida, o Estudiantes ele se propôs, a sua diretoria, a emprestar um ônibus para buscar esses jogadores e levar até o estádio. E a história que é contada é que esses jogadores, ao entrar nesse ônibus, o motorista foi instruído ali a ficar rodando mais de 3 horas com esse ônibus, com os jogadores do América de Cali, andando às cegas por La Plata, para cansar esses jogadores e causar essa apreensão para a partida, né? Então a catimba do jogo começou antes da partida propriamente dito, já no ônibus, né? E quando o Grêmio vai para lá, o Grêmio ficou hospedado não em La Plata, o Grêmio ficou hospedado em Buenos Aires, né? E sabendo dessa história do ônibus, o Grêmio preferiu escolher um ônibus de uma outra empresa e não aceitar esse ônibus do Estudiantes para a partida. Então, sobre a partida em si, nós temos um jogador que toma o cartão amarelo antes do início da partida, né? Um fato que não é muito comum no futebol, que ele acaba insultando o árbitro e ele é amarelado, que é o Marcelo, né? Trobiani, antes do início da partida. E o jogo começa com ânimos muito acirrados. Para quem quiser um dia acompanhar, a gente tem no nosso canal do YouTube o jogo completo. É muito interessante. Também tem os gols, apenas para quem quiser ver os gols. E o jogo começa muito acirrado, disputado. Cada bola era uma dividida, era como se fosse uma Copa do Mundo, assim. E para quem não lembra, a gente pode situar que a Libertadores nessa época a segunda fase ela era tida como um triangular semifinal, onde 3 clubes advindo da fase de grupos disputavam entre si a vaga na final. E dentro desse contexto da batalha de La Plata, o Grêmio chega na Argentina com todo aquele clima que nós mencionamos, né? E no decorrer da partida, quem assiste a partida, como o Júnior disse lá no nosso canal, vê lances assim que, sem dúvida nenhuma, numa outra partida, seria lance de expulsão. Jogadores dos Estudiantes iam nos jogadores do Grêmio para machucar, porque o objetivo
objetivo era ferir os jogadores do Grêmio. Como eu disse, era uma situação em que, por sorte, os jogadores do Grêmio saíram com vida, né? Porque realmente, não dentro de campo em si, não houve nenhuma questão de integridade física, uma questão de risco de morte e tudo mais, mas a agressão que aconteceu era pro jogo ter terminado por ausência de jogadores mínimos por parte dos Estudiantes. Inclusive, se questiona muito, e para efeitos históricos muito se discute isso, a complacência, né, do juiz, né, que era o Luiz da Rosa, com o que acontecia dentro de campo, né? As agressões foram do primeiro ao último minuto e questões absurdas aí, como o pessoal vai comentar no decorrer da avaliação da partida. Algo interessante ali é que o árbitro, na verdade, escalado para essa partida, ele era o Martínez Bazan, né? Que era um árbitro uruguaio também. E, na verdade, horas antes de começar a partida do Grêmio com Estudiantes, acredito que um dia antes, foi trocado esse árbitro, né? Esse árbitro, ele saiu da escala e colocaram o Luiz de la Rosa, que foi o árbitro dessa partida. Então, mais uma curiosidade dessa partida, né? Sai um árbitro que estava escalado e colocaram um segundo árbitro, escolhido mais ou menos próximo do horário do jogo. E até hoje não se diz que o motivo, né? Não se sabe o motivo pelo qual ele não foi para a partida. Mas muito possivelmente, acredito eu, e aí fazendo uma avaliação particular, que era pelo que a partida representava. Era um risco e o cenário todo estava construído para algo realmente grave, né? Então, daqui a pouco até nesse sentido o árbitro não foi. E aí avaliando inclusive a nacionalidade, não que a gente não pode fazer essa avaliação conclusiva, né? Mas tentando associar a época, né? O Uruguai também apoiou a Argentina na sua reivindicação e deve ter pegado com certeza muito mal até pro povo uruguaio o que aconteceu lá, do Brasil auxiliando, mesmo que não tenha nenhum tipo de vínculo com a guerra em si. Foi um auxílio ali que daqui a pouco pode ter pegado mal entre os uruguaios e daqui a pouco até por esse motivo pode ter sido complacente, né? Nunca se vai se saber. Isso é uma avaliação particular que a gente pode fazer ou não. Tem uma história no início do jogo ali, que daí eu já não sei mais se é lenda ou se é fato verídico, né? Mas disse que quando o Grêmio fez o alinhamento para bater a falta oficial, passou um foguete, né? Jogado pela torcida do Estudiantes, que passou bem próximo da cabeça do De Leon. Na verdade, o De Leon e o Mazzaropi eram os jogadores mais perseguidos aí do time do Grêmio, né? Tem também uma outra história que o Grêmio, quando tava hospedado no hotel, eles ficavam ligando antes do jogo pra recepção do hotel e ameaçando os jogadores pela recepção, né? A recepção que ia passar o recado pro jogador do Grêmio depois. Eles estavam recebendo as ligações. Não, e outra coisa, tem gente que eu já ouvi comentários, né? Tem as fotos, né, da Batalha de La Plata. O pessoal diz, eu olhei a Batalha de La Plata, eu vi uma foto da Batalha de La Plata, não tinha ninguém no estádio. Eu já ouvi essa aí. Não sei se vocês já ouviram esse comentário. Tinha ninguém no início, né? Estava cheio. No início não tinha ninguém mesmo. Não, mas é isso que eu digo. Não, mas ali no momento das fotos, ali, aparenta que ali não tinha ninguém na arquibancada. Quem olha o jogo em si, não dá pra ver onde começa uma pessoa e termina outra, de tanta gente que eu até não sei o que aconteceu na verdade, mas eu li sobre isso, que o jogo ele começa com pouca torcida e a torcida vai chegando e chega a 30 mil, né? Sim, 30 mil pessoas dentro do estádio lá. O estádio, inclusive, que tinha até pouco tempo a capacidade dele era 23 mil, então possivelmente ele estava lotado à época, né? Você imagina uma situação em que tu tem 30 mil pessoas, que nem aconteceu no jogo em si, cuspindo, tacando objetos, ofendendo, gritando Argentina, 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 porque como eu disse, não é uma questão de Estudiantes versus Grêmio, é Argentina versus inimigos da Argentina. Infelizmente, por uma questão política que não tem nada a ver com o Grêmio chegou lá com a bandeira do Brasil e nesse sentido acabou sofrendo as consequências. Bom, eu queria entrar mais no detalhe ali dos acontecimentos, né, que a gente já deve ter até comentado, mas eu queria voltar a falar sobre isso, que aos 32 o Estudiantes tem um jogador expulso, aos 34 o Estudiantes tem outro jogador expulso, então com 9 em campo, eles abrem o placar aos 39. E ali foi uma falta, né, que o China fez na entrada da área ali, que ele fez a falta e em seguida o jogador da Argentina chuta ele, né? E ele só começa a confusão por causa desse chute do jogador da Argentina. Começa tudo ali na falta que o China faz, o China tá caído ainda, daí ele é agredido pelo jogador, daí começa a confusão. E que confusão, né? Porque dura ali 8 minutos ali até a cobrança da falta. E no mesmo lance, cobra-se a falta e o Estudiantes abre o placar. E além disso ainda tem a seguinte situação, né? Imaginem vocês que o Estudiantes abre o placar e o Estudiantes começa a vingar a Argentina por aquela traição do Brasil. E aí o Grêmio vai lá,
marca 3 gols. Então é um banho de água fria na vingança que estava sendo feita. E isso com certeza deixou a torcida ainda mais irritada dentro daquele espetáculo que foi a Batalha de La Plata. E nesse momento que tá 3-1, o Grêmio com 2 a mais em campo, o Estudiantes vai lá aos 23, mais um expulso, e depois aos 29, mais um expulso. Então eles estão com, até eu tava olhando aqui, ó, eles estão com o 3-2-1, o esquema deles, 6 na linha, 1 no gol. Mas vocês que estão... lembra muito a batalha dos aflitos, né? Vocês estão muito apressadinhos. Vocês estão muito apressadinhos aí. A gente tem que voltar lá na confusão ainda. A confusão é aos 32, né? Você falou, né, Júnior? Isso, aos 31, na verdade, acontece a falta. E daí sim começa a confusão, porque o nosso atleta, o China, caído no campo, ele é agredido, ainda caído. E daí nisso o árbitro vem e expulsa o primeiro jogador argentino. Daí todo mundo passa a estar nesse bolo, assim, vem até o goleiro. Imagina, a falta foi na intermediária do Grêmio. Vem o goleiro deles para bater boca com um árbitro e começa aquele negócio, empurra jogador, puxa daqui, chuta de lá. E nisso mais um jogador argentino é expulso. Então, isso antes da cobrança da falta. Os dois jogadores expulsos é o Marcelo Trobiani, né, que é o atacante da Argentina, que foi expulso aos 32. E na continuação ele que havia tomado o cartão amarelo antes do jogo, né? Sim, é o que tomou o cartão aos 0 minutos ali. E o outro jogador é o meio-campista, o José Ponce, ele toma o cartão vermelho aos 34, né? E como vocês falaram aí, a falta ela só vai ser batida lá aos 38 e o gol sai aos 39 minutos, né? É o mesmo lance. A falta é cobrada pra dentro da área e já sai o gol. É assim que acontece. Então, ou seja, 2 jogadores acabaram expulsos na falta, o jogo fica ali paralisado, aquela confusão, até saírem os jogadores, e então é cobrada a falta e a Argentina, vou chamar de Argentina, né, cara? A Argentina marca o gol, que nessas horas eles só se enxergavam como Argentina, não mais como Estudiantes, era Argentina versus Brasil. Era uma vingança. Uma vingança. Isso eu acho então, incrível, eles não gritam os cânticos do time, né? Na verdade ali eles estavam gritando Argentina, né? Bem o que você falou. Estavam gritando Argentina. É bem isso que eles gritavam. Eles gritavam uma briga particular, né? Ordem. Quase uma briga particular, né? Você tá representando teu país mesmo ali. Não, ali virou uma questão de país. Sabe o que eu gosto de fazer uma associação? Se alguém já estudou a história do que foi o 3-3 Brasil e Rio Grande do Sul, Seleção Gaúcha e Seleção Brasileira, bem parecido. Tem a mesma ideia. É mais ou menos o que aconteceu entre Grêmio e Estudiantes. Esse jogo tem que ter um podcast, hein? Vingança. Foi uma vingança, é uma questão de retaliação, é uma coisa bem fora. Por exemplo, a pessoa pode querer, então vamos associar a Batalha dos Aflitos. Na verdade, é um contexto completamente diferente, né? Mas a Batalha de La Plata dá para ser absolutamente encaixada dentro da realidade do que foi Rio Grande do Sul 3, Seleção Brasileira 3 nos anos 70. Aquele fica jogo, bem dentro do contexto. Aquele jogo, inclusive, os jogadores do Brasil disse que quando chegarem em Porto Alegre, eles foram cobrados de apresentar até passaporte, né? Uma coisa tão fora do comum, né? Já tinha virado outro país. Não, mas e tem uns comentários dos jogadores dizendo, não, eu não sabia, parecia que eu tava jogando no Uruguai ou na Argentina, não parecia que eu tava jogando dentro do Brasil. É isso que eu digo. Foi um contexto ali de uma indignação coletiva muito grande. É claro que não teve a mesma intensidade da Batalha de La Plata, porque nós estamos falando de um povo, como eu mencionei antes, um povo que possivelmente quem estava dentro do estádio tinha pessoas, parentes que tinham morrido na guerra. Estamos falando de guerra, né? Nós estamos falando de guerra, então era uma coisa... Guerra não fere só orgulho nem vontade, fere pessoas, mata, acaba individualidade, né? É isso aí, é uma questão humanitária, inclusive. Então imagina só, daqui a pouco tem um camarada lá, dentro do estádio, que tá assistindo a partida e que odeia tudo que tem contra a Argentina no período da guerra, descobre que o Brasil ajudou a Inglaterra a abastecer navios, chega lá, tá o Grêmio é o traidor e o meu irmão morreu na guerra, eu tô aqui, eu quero matar aqueles desgraçados. Esse é o contexto. E é isso que a gente tem que trazer, essa ideia. Esse é o contexto do jogo. Não, porque na verdade sabe o que acontece? Os mal intencionados, e não são poucos, né? Eles gostam de fazer esse comentáriozinho, vocês estão comemorando empate porque o Grêmio se acadelou. Pessoas que não conhecem a história. E o pior, né? Não conhecem porque não querem, porque nós temos o jogo completo. É só a pessoa pegar, tirar um tempinho, ir lá assistir. Nós temos essa partida disponível aí no nosso canal do YouTube. É só assistir que vai ver que realmente foi uma coisa assustadora do ponto de vista do futebol, porque o que aconteceu a título de agressões ali não foi pouca coisa. Então
vamos seguir. O que acontece depois, Júnior? Do finalzinho do primeiro tempo tem mais um fato aí, né? Eu só queria trazer o detalhe que no gol, o camisa 10, o Alejandro Sabeja, que jogou no Grêmio depois, né? Ele cobra a falta para a área, então é uma jogada ensaiada, né? Então tem todo um preparo, ele espera o posicionamento da zaga, coloca na área, acontece o desvio de cabeça pro lado esquerdo, onde está o Gurrieri, que abre o placar. E só para destacar o Alejandro Sabeja, que depois em 2014 treinou a seleção da Argentina e foi vice-campeão aqui no Brasil, no Maracanã. Imagina se ele tivesse sido campeão, né? Ele que era aí da Batalha de La Plata, teria vencido a Batalha do Maracanã contra a Alemanha na final da Copa. Perdeu os batalhas. Perdeu os dois, no fim das contas perdeu os dois. Isso, e podemos rir disso, né, hoje. Que bom. Que bom, né? Mas seguindo então o andamento da partida, ainda no primeiro tempo, o Grêmio consegue empatar. Gol de Osvaldo, ao apagar das luzes do primeiro tempo. E reza a lenda, né? Coisas que a gente ouve de entrevista dos ex-jogadores, que correram todo mundo pra dentro do vestiário, tomando, secando, trocando de roupa, secando o rosto, tomando aquela água, e aquela batida na porta, batia, e o segurança falou assim, não, aqui ninguém vai entrar, vocês fiquem tranquilos, aqui ninguém vai entrar. E aquele negócio, aquele tumulto, aquela batida, e nisso eles estão aqui fazendo já a pré-eleção de intervalo, e eles olham, ué, mas cadê o Caio? O Caio tava do lado de fora. E ele é que tava batendo na porta e sendo espancado, tanto que ele luxou o tornozelo que teve que ser substituído no intervalo. E ele foi atacado pelas costas, né? Tomou uma agressão pelas costas e daí eu não sabia dessa parte. Ele tinha ficado pra fora do vestiário, mas quando ele entra no vestiário, ele já não tem condições de jogo, não. E daí ele é substituído e entra o César no lugar, né? Que curiosamente é o homem do gol. Guardem esse nome, né? César, que na volta do jogo, então o Grêmio volta, substitui o Caio. 7 minutos. E segundo essa história, ele é substituído já no intervalo, né? Sim. E aos 7 minutos ele marca o gol da virada. Bom, depois do gol do César, o treinador Eduardo Lohan Maneira coloca o Hugo Teves, que provavelmente é parente do Carlitos Teves. Brincadeira. Não, né? E aí, com 4 minutos em campo, ele já toma um amarelo. É parente. É parente, então tá. Não, eu tô tirando sarro aqui, porque pelo contexto deve ser parente. Morde onde pode. Né? Eu lembrava do Teves, não adianta. E aí ele, logo depois que ele entrou, ele já tomou amarelo, né? Numa chegada ali. A partida segue e Renato Portaluppi faz o 3-1. Sempre o Renato, sempre o nosso Renato. Renato, essa altura do campeonato, da partida, já estava amarelado por ter feito falta no campo de ataque ainda no primeiro tempo. O Renato ali, ele driblou vários jogadores argentinos, né? Foi um gol, assim, antológico. Foi antológico. É um dos que deve estar no DVD dele. E o destaque desse gol é que depois, na hora da comemoração, ele fica ali numa comemoração exaltada, porque é o gol do 3-1, e mais pra frente ali, depois da comemoração, ele ainda coloca a mão na boca, né, em sinal de silêncio, o que deixa mais enfurecido ainda o povo argentino que tá na arquibancada. Aí tu imagina, né? Esse é o Renato, Quem às vezes pensa, Renato não é tudo isso, não conhece o contexto histórico do Renato. O Renato sempre foi assim. Tu tá ali, os caras querem te matar, tu faz o gol e tu manda eles calar a boca ainda. Vou dar uma dica pro pessoal, olha só. No nosso canal do YouTube tem o jogo completo, mas também tem só os gols. Pra quem tem preguiça de olhar esse jogo todo, olha só os gols e já se inscreve no canal. E aproveitando, inclusive, hoje eu vou me meter aqui no trabalho do mediador e eu vou chamar o gol do dia, que é justamente esse gol que a gente tá comentando do Renato, que foi quando ele driblou meio time aí, deixou todos os argentinos sentados e fez o gol e mandou a torcida ficar quieta. Isso arriscando a vida, mas esse é o Renato. O juiz não deu nada, está certo o juiz. Tita procura fugir. Chegou de qualquer maneira o Bebê e ainda chutou o Tita depois da bola. Grêmio com Tarcísio. César, Tarcísio está no chão. Olha a abertura para o lado direito para Renato. Vai Agüero a distância para marcado. Ele dá a primeira finta, passou pelo primeiro, pelo segundo. Rolou. Gol! Golaço de Renato, pelo lado direito, livrando dois adversários e colocando para a rede. Olha o Grêmio disparando no marcador. Veja no replay o golaço de pé direito de Renato. 3-1. Bola na rede. De novo Renato. E nós mostrando com exclusividade para você.
O Grêmio classificando aí com o terceiro gol. E na comemoração do terceiro gol, dá pra ver as pedras voando no Renato. É impressionante isso. Essa é a parte assim, que eu acho mais impressionante. Tu vê as pedras voando e daí eles saem pra comemorar perto da linha lateral, daí eles voltam pro meio do campo, assim, comemorando o gol, porque o negócio tava pegando fogo ali. Mas tu viu as pedras rolando no gol que o Renato fez na hora da comemoração, porque é a imagem que a TV focou. Mas antes disso, uma outra história que corre é que o Mazzaropi também foi agredido com pedradas e imagens não captadas, né? Inclusive, quando ele vai pro vestiário também, ele tem já alguns hematomas nas costas de pedra. Após o gol do Renato, toda aquela comemoração, o Grêmio segue atacando e nisso acontece uma coisa muito inusitada nos dias de hoje, que o Bandeirinha, ele é agredido, acredito eu, com uma pedrada e ele é atendido pelo médico do Grêmio. E detalhe, a partida ela é paralisada enquanto ele é atendido, ele recebe uma bandagem na cabeça e segue. Tu imagina isso no jogo, no dia de hoje, se um Bandeirinha é agredido dentro da arena, fecha a arena, né? Fecha a arena, volta a jogar no Olímpico, nunca mais joga ali, né? Ah, com certeza. A não ser que seja o Kahneman, né? O Kahneman daí pode bota a faixa e volta pro jogo, né? Mas esse lance do Bandeirinha, ele foi fora de jogo, né? Com o perdão da brincadeira. Porque o jogo tá rolando, tem uma falta no meio de campo, o juiz não tá nem vendo o que tá acontecendo. E o La Rosa, que é o árbitro, marca uma falta, né? Que foi a falta no Tita. E daí, enquanto tá acontecendo lá aquela conversa no meio de campo por causa da falta, o Bandeirinha, ele leva uma pedrada e um dos zagueiros do Grêmio, né? Sai correndo ali pra avisar o árbitro que tá acontecendo uma outra situação daí. Não, e ver o contexto da história, né? O cara foi agredido e ficou por isso mesmo, né? Continuou o jogo, não parou nada. Então, nem o Bandeirinha tem proteção. Ele, bota uma bandagem na cabeça dele ali, uma faixa. Nossa, o Banha, né? O Banha foi auxiliar também, assim, né? O legal é que quem avisa o árbitro é o zagueiro Leandro, do Grêmio. Pra te ver, era uma Libertadores raiz, né? Era outro nível de Libertadores. Grêmio Estudiantes, semifinal, depois Grêmio Peñarol. Não tinha clube mexicano. Tita leva uma falta no meio de campo, o zagueiro do Grêmio sai correndo pra avisar o árbitro que o Bandeirinha tomou uma pedrada, e os dois que auxiliam o Bandeirinha com essa situação é o massagista do Grêmio, o Banha, e o médico do Grêmio, o Dirceu Cola. Só tinha jogador do Grêmio preocupado com o jogo, né? Só o Grêmio preocupado se o pessoal vai terminar vivo o jogo, né? Após o 3-1 do Renato, 5 minutos depois, o zagueiro do Estudiantes foi expulso e 6 minutos depois, o Hugo Teves, que estava em campo há 19 minutos, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Uma grande participação aí do parente do Carlitos Teves. E assim começa o empate, né? Com 6 na linha e 1 no gol, começa o empate do Estudiantes, que nós vamos falar agora. Seguindo então a partida, o Estudiantes ataca e marca o gol de desconto. Aos 31, a partida já tá 3-2. Após isso, o Grêmio marca o quarto gol, só que o gol é anulado. E agora, foi impedimento ou não foi? Não foi, né? Só que o cara tava com uma faixa na cabeça e ele não ia deixar o Grêmio fazer aquele gol. Sim, ele queria sair vivo, né? Machucado, mas vivo. Né? Não, fora que se fosse 4-3, eu não sei se o Grêmio saía do estádio. 4-2 anulado, então continuamos com 3-2. E nessa altura do jogo, o Grêmio já praticamente não ataca, né? Ele mais se defende das pedradas e das investidas dos argentinos, que realmente pareciam mais querer bater do que querer jogar. E aos 42 tomam um empate. Com o Miguel Russo, que é argentino, não russo, né? Em relação ao jogo, um comentário assim, bem pegando o geralzão do jogo, né? Foi um jogo que o Grêmio, não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas o Grêmio dominou o jogo praticamente inteiro, né? Perto do fim ali, eu acho que inclusive por uma questão de sobrevivência que tirou o pé e permitiu o empate, né? Ou numa situação até de extrema emoção, porque uma coisa é ninguém vai botar a sua integridade física ou até sua vida em risco pela profissão, né? A não ser que a pessoa goste de viver grandes emoções, mas geralmente a pessoa vai querer se preservar. Mas é um contexto ali que o Grêmio praticamente a partida inteira o Grêmio dominou e perto do fim aí permite o empate, mas foi uma partida do Grêmio, na minha opinião. Vendo o contexto do jogo depois do 3-3, a impressão que dá, porque assim, o gol ele sai já depois dos 40, né? Acho que era 41 minutos do segundo tempo, saiu o 3-3. A partir daquele momento ali não tem mais jogo. Eu fiquei pensando assim, poxa, mas se eu faço 3-3, mesmo que eu tô jogando com 6, mas eu tô com sangue no olho, o jogo tava 3-1 pro adversário, eu fui pra cima e empatei. Na verdade, o próprio time do Estudiantes se propõe a não ter jogo mais, porque o grande objetivo ali era chegar ao empate, né? Então a vingança deles ali, de alguma forma, eles se acalmaram com o 3-3, né? Eles não queriam também correr o risco de perder a
partida depois. E o empate depois é interessante quase pra eles perder dentro da competição, né? Depois de quase perder por 4-2, o resultado de 3-3 para eles foi vantagem. E né? eles iam depois pro último jogo com boas chances, né, de conseguir a vaga pra final, porque bastava uma vitória simples, né, no jogo contra o América de Cali, ainda que fosse em Cali, na Colômbia, mas bastava uma vitória simples pra avançar pra final da Libertadores e tirar o Grêmio, né? E aí, em relação a essa questão da América de Cali, nós estamos falando de um jogo histórico, um jogo mítico. Né? E dentro dessa situação em si, tem aquelas lendas ali, que algumas confirmam, outras não. Mas, a princípio, o que se diz é que o América de Cali enviou correspondência para o Grêmio, sendo solidário em relação ao que o Grêmio sofreu nessa partida, né? Porque ficou conhecido. Por mais que aqui tivesse a cobrança, né, da mídia em relação à atuação, como é que o Grêmio permitiu tudo o que aconteceu, mas se tem conhecimento de que realmente foi uma situação que realmente assustou ali dentro da competição, e o América de Cali teria enviado uma correspondência para o presidente do Grêmio, que era o Fábio Koff, solidarizando com o que aconteceu em La Plata, né? E agora eu quero trazer um dado curioso, pelo menos para mim, né? No jogo de ida, né, dessa fase semifinal aí, o Grêmio venceu o Estudiantes 2-1 no Olímpico, e o zagueiro titular era o José Brown. Inclusive a gente não tem o número dele, atenção, torcedores do Grêmio aí que pesquisam, gostam também, tentem encontrar aí para nós da Grêmiopédia o número do José Brown no jogo de ida no Olímpico. Ele, José Brown, 3 anos depois, ele foi titular na Argentina, na Copa do Mundo. Então ele era muito bom zagueiro, inclusive fez gol na final, foi eleito um dos melhores na seleção da Copa, então era um baita zagueiro, né, pelo que ele conquistou. E ele acaba sofrendo cartão amarelo, imagino, no jogo anterior ao do Grêmio, e acaba suspenso e desfalca o Estudiantes nesse jogo da Batalha da La Plata. E acaba jogando um jogador que, para nós gremistas, tem um nome interessante, né, que é o Miguel Guetti, né? Olha, esse daí é histórico, hein? E a gente, aquele ano, fez a festa na Guetti, então, homenagem aí ao Miguel Guetti. Não só aquele ano, né? Quase seguido, né? A gente nem saía da Guetti. E sobre o estádio Jorge Luiz Hirsch, ele foi demolido, né, no meio da década, agora 2005, 2007, por ali, e até hoje está sendo reconstruído. A obra interminável. Inclusive, se você quiser, pesquise no Google Maps, tá ali a imagem do estádio que ainda não está pronto. Já faz aí mais de 10 anos que eles estão tentando reconstruir o estádio José Luiz Hirsch e tá lá, não termina, não sei o que está acontecendo. Vem aí a questão que comentou antes, do Estudiantes estar mal da grana, né? Deve ser por aí também. Um outro fato interessante sobre esse estádio que foi demolido é que ele é um estádio inaugurado em 1907, né? E a demolição dele foi bem no aniversário do centenário, em 2007, quando fez 100 anos ele foi demolido para, como você falou, ser construído um novo estádio que até agora não foi construído. Né? Sobre a partida, alguma consideração final? Eu quero destacar aqui que o Miguel Russo, que fez o gol do empate, né? Isso. 41. O Miguel Russo, ele declarou, anos mais tarde, né, ao jornal Clarim, abre aspas, é o jogo que está mais vivo na minha memória. Tenho muitos títulos na carreira, mas nunca vou me esquecer daquela noite incomparável. O Grêmio avançou no torneio, foi campeão continental e mundial, mas tenho a convicção de que, se tivéssemos vencido aquele jogo, também teríamos conquistado esses títulos. Então, para tu ver a dor que ficou, né, nesse empate aí, todo o contexto que a gente falou nesse podcast. Agora vamos trazer o histórico do Grêmio contra clubes argentinos na história da Libertadores. Lembrando que a gente disputa a Libertadores desde 82, então tem alguns confrontos aí pra gente ressaltar. Confrontos contra argentinos do Grêmio na Libertadores, eu queria destacar o seguinte: quando nós começamos a Libertadores em 2017, que foi uma Libertadores importante, porque foi a Libertadores do tricampeonato do Grêmio, nós tínhamos 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas contra argentinos. Daí nós enfrentamos na fase de oitavas de final o Godoy Cruz, da Argentina. Ganhamos as 2 partidas, né? 1-0 a primeira partida na Argentina. O jogo da volta foi 2-1 em Porto Alegre. Naquele momento nós chegamos a 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. E na continuidade daquela Libertadores, na final já, nós enfrentamos um outro argentino, que foi a equipe do Lanús. E também com 2 vitórias, né? Em Porto Alegre 1-0, gol do Cícero,
Jogo da volta 2-1 na Argentina, um time argentino que só tinha perdido o título de Libertadores na Argentina contra o Santos de Pelé, isso nos anos 60, né? E nós conseguimos repetir isso em 2017. O Grêmio ganhou aquela partida com gols do Fernandinho, gol do Luan, e o Lanús descontou com o Sandy. Com aquele gol ele tomou a artilharia do Luan, né? Que seria o artilheiro da Libertadores 2017. E além de sair de 4 vitórias para 8 vitórias, né? Passou o número de empates e derrotas. O saldo era -4, tá zeradinho. E outro ponto interessante aí, eu já vou fazer um comentário fora da questão dos argentinos, mas o histórico do Grêmio com esses resultados em relação aos clubes de outros países ficou muito positivo. O Grêmio, em relação a, se nós formos avaliar clubes por país, o Grêmio tem um histórico negativo contra os clubes chilenos. Só Chile O e Brasil, restante, o restante, todos os clubes, o Grêmio tem mais vitórias do que derrotas. E daí para os chilenos, o Grêmio tem só 8 jogos, ganhou 2 vezes, empatou 2 vezes e perdeu 4 vezes. Do restante, todos os clubes, o Grêmio tem mais vitórias contra os clubes de todos os países da América do Sul, o Grêmio tem mais vitórias do que derrotas. Só um adendo ali, eu acabei, enquanto você falava, comentando que o Brasil também seria um dos países que o Grêmio tem um histórico um pouco pior, mas na verdade eu falei vendo o percentual, porque em vitórias nós temos contra brasileiros 13 vitórias contra 11, então não é somente o Chile mesmo que nós temos menos vitórias que derrotas. Foi muito aquela questão ali, o período ali que o Grêmio enfrentou a Universidade Católica, que foi um período em que ali o Grêmio perdeu os 2 jogos também, e aquilo ali negativou ali, porque é que o número de jogos é pequeno, então cada derrota ela é dentro do contexto ali, porque o Grêmio enfrentou, os clubes que o Grêmio menos enfrentou foram os chilenos, né? Naquele período. Eu achei que ia falar dos confrontos ali dos brasileiros, porque a gente tem um percentual mais baixo, é que também a gente enfrentou muitos clubes brasileiros, né? Porque até os anos 90 ali, pro fim já dos anos 90, a Libertadores ela sempre era entre os clubes do país e 2 clubes de fora, né? Então a gente sempre enfrentava o brasileiro na primeira fase, por isso tem bastante confrontos. Pegamos aí Flamengo, pegamos Vasco, Cruzeiro, tudo primeira fase da Libertadores. Mas questão de resultado, o Grêmio contra brasileiros tem muita história pra contar, inclusive em mata-matas, muita história pra comemorar. Inclusive em mata-matas, a gente tem várias eliminações contra brasileiros aí que nós os eliminamos, São Paulo, 2007 que nós fomos vice-campeões, né, da Libertadores, eliminamos São Paulo, eliminamos o Santos também naquela Libertadores. Só existem 2 clubes que podem dizer que eliminaram o Grêmio, que é o Cruzeiro e o Vasco. Cruzeiro que inclusive numa das eliminações foi campeão e na outra foi vice-campeão, e o Vasco que foi campeão em 98. Sobre os clubes chilenos, né, que a gente tem essa desvantagem, até é engraçado que eu vou falar agora, que um dos culpados é Brian Rodrigues, né, que fez o gol da vitória na arena do Grêmio em 2013, e uma das derrotas que o Grêmio tem para clubes chilenos em Libertadores. O Huachipato. O Huachipato foi 2-1, né? Isso, a gente perdeu e o Brian Rodrigues fez o gol da vitória. Falando no Huachipato, eu me recordo do jogo da volta, em que teve um golaço do Zé Roberto, né? Que ele faz um gol de meia bicicleta. Um gol bem bonito. Isso aí. E voltando à origem do tema, né? Que é desempenho contra argentinos em Libertadores. Dos 20 jogos, o clube que nós mais enfrentamos foi o San Lorenzo, né? 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Saldo 0. E contra o Estudiantes em mata-mata, apenas aquela batalha de La Plata, né? Em 1983. Então, pessoal, trouxemos um pouco da história de Grêmio e Estudiantes, um pouco dos confrontos em Libertadores contra clubes argentinos. E lembrando, então, sigam a Grêmio Pad em todas as plataformas. E se você tiver algum conteúdo relevante sobre o Grêmio que a gente não tem, mande pra gente, ajude a compartilhar e tornar ainda maior essa história tão bonita que é do Grêmio. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal, até mais. Tchau, pessoal, até a próxima. Abraço. Um abraço pro torcedor tricolor. Vamos, Grêmio!